Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez, Léo Coutinho Maverick, vindo aqui bater aquele papo, trocar aquela ideia. Hoje estou aqui de outro cenário do carro. É um veículo que normalmente você não me vê usar. Realmente eu já rodei muito de carro, gosto muito de carro, mas, cara, depois que eu comecei a rodar de moto, a minha paixão por esse veículo de duas rodas, cara, é muito difícil rodar de carro, muito difícil. Rapaziada, eu vou pedir a vocês, se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com os amigos que precisam tá por dentro aí das nossas dicas, dos nossos toques, das nossas observações. Enfim, cara, a gente aqui procura passar para a rapaziada aqui, principalmente que está começando aí a rodar nos aplicativos, o meio mais seguro, tranquilo, para que a gente possa fazer boas corridas e ao mesmo tempo consiga voltar para casa, para o conforto da nossa família, em segurança. E muita gente me pergunta se eu aceito qualquer corrida, se eu faço corridas para locais muito distantes e tudo mais. Rapaziada, eu vou deixar uma coisa clara para vocês. Eu faço corrida para qualquer lugar, desde que eu conheça o lugar. Essa para mim é a primeira premissa. Eu tenho que conhecer o lugar. Então assim, eu conheço muita coisa de Zona Norte, porque eu já rodei muito por Zona Norte. Só que na época que eu rodava mais por Zona Norte, era uma época que a Zona Norte já era perigosa. Isso aí você bota aí uns 20 anos atrás. Há 20 anos atrás a Zona Norte já era perigosa. Imagina como é que é hoje. Então assim, eu não aceito qualquer corrida. Não aceito. Tem locais que eu sempre me senti muito confortável de ir. Muito confortável de ir. Quer ver um deles? Ilha do Governador. Porra, sempre gostei de ir pra ilha. Lugar maneiro, bacana. Tenho grandes amigos que moram na ilha. Mas de alguns meses, principalmente para cá, e eu vou falar aqui mais especificamente do mês de novembro, de setembro, outubro, para novembro, até novembro, a gente começou a receber informações de que as facções criminosas lá da ilha estavam impedindo que os motocas fossem para a ilha. Aí primeiro começou só com passageiro, depois começou com proibição de entrega. Bom, eu hoje não faço nenhuma corrida para ilha. Tô fora de Ilha do Governador. Apesar de ser um lugar que eu consigo me rodar bem e tal, eu não faço mais corrida para ilha por questão de segurança. E tem outros lugares que eu também não faço corrida. São João de Meriti, apesar de eu ter ido muito tempo para lá para fazer audiência. Nova Iguaçu eu ia muito para fazer audiência. Itaguaí eu ia muito para fazer audiência. Eram locais que eu estava quase que diariamente nesses lugares. Eu quase não aceito corrida para esses lugares. São João de Meriti, cara, para eu aceitar tem que ser assim. A principal ali, perto do batalhão. Até perto do batalhão eu vou. Depois, lá para dentro não vou. Nova Iguaçu, cara, tem que estar ali nos caminhos ali dos fóruns. Se tiver nos caminhos dos fóruns, eu vou. Se não tiver, eu tô fora. Bangu, nas imediações do shopping ou na imediação do fórum, eu vou. Deixa eu ver onde mais.
Enfim, rapaziada, tem muito lugar que eu não vou e principalmente lugares que eu não conheça. Se eu não conheço, eu não vou. Por que que eu tenho essa forma de proceder? Principalmente porque a gente fica escravo do aplicativo, do navegador. E se o navegador jogar a gente para uma região desfurada, é um abraço. Eu não gosto de ficar escravo de navegador. Uso sim o navegador, me guio sim pelo navegador, mas eu tenho que conhecer a região, porque se porventura eu não me sentir confortável de rodar de acordo com a rota que o navegador está me dando, eu consigo sair dali sozinho. E é uma dica que eu dou a vocês. Não vá para lugar nenhum que você não tenha a mínima familiaridade. Ah, bateu uma corrida aqui de 200 para, porra, para um lugar que eu nunca ouvi falar na minha vida. Não vai. Mas é 200. Eu costumo dizer, cara, que 200 não paga nem o seu velório. Então, pense, raciocine. Se você não conhece o lugar, só vá se for assim. Você olhar o endereço, for lá no Maps, no Google Maps, e ver que, porra, o endereço é numa principal. É numa rua principal de uma rua que de um lugar que você não conhece, mas pô, é na rua principal ali, uma avenida larga. Beleza. Agora ir para endereços que você não conhece, com muitas vielas, muitas ruas entrelaçadas, eu não aconselho. Eu não aconselho, porque você pode entrar numa rua errada, isso é totalmente factóide de acontecer com qualquer pessoa e numa entrada de rua dessa você se dá mal. Eu estava até tendo uma discussão com o pessoal, discussão saudável, né? Nada de briga, mas uma colocação que eu estava fazendo para as pessoas, porque o impulso natural nosso é de pensar que somos nós fazendo a corrida. E a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas perguntam, a gente tem esse costume lá. A gente printa a corrida e joga no grupo, rapaziada, dá para ir nesse lugar? Não dá e tal. E muita gente tem o costume de falar o quê? Pô, coisa linda, maravilha, vai. Só que outro dia, por exemplo, um dos colegas falou exatamente dessa forma, só que a gente já tinha tido uma conversa sobre essa mesma região que não era muito segura. Eu falei, pô, mano, mas no outro dia vocês não falaram que essa região não é segura? Não, no endereço que ele vai é tranquilo. 2 ruas para lá é que tem problema. Eu falei, pô, irmão, não faz isso não, cara. Porque quando a gente parte da premissa que é tranquilo, que dá para ir de boa, coisa linda, cara, a pessoa vai desarmada, vai despreparada. Então, se você fala que é tranquilo, cara, eu não vou com maldade nenhuma. Eu posso errar uma rua e não vou ficar preocupado. Agora, se você fala assim, irmão, ó, nesse endereço que você está indo aí para entregar, não tem problema nenhum. Mas se você errar alguma rua, você pode bater dentro da favela. Você pode bater de cara com os caras, com os bandidos. Pronto, cara. Se eu quero ir, é outro problema. É uma responsabilidade minha. Mas eu estou indo preparado, sabendo o que vai acontecer. E ontem, principalmente, aconteceu isso. O colega postou uma corrida para o Éden em São João de Meriti. E aí, um dos colegas que mora em São João de Meriti falou, pô, que maravilha, tranquilão. Eu falei, pô, irmão, deixa de ser responsável, cara. Deixa de ser responsável, porque não tem nada